Hi! Estou aqui mais uma vez. A aula de hoje é só uma palavrinha pequenininha, mas que tem muita coisa, muita coisa. É o how. Já ouviram? É o how. H-O-W, o how. How. É a primeira coisa. How significa, tem várias traduções e várias formas de você traduzir. A primeira delas é a famosa como. Né? Então você pode simplesmente usar ele como how, como, how. Né? Se você pegar um dicionário daqueles bem pequenininhos, fininhos, de 1,99, se eu falar em how vai estar lá como. Mas ele tem outras e outras maneiras de trabalhar. A mais famosa do how é o how much e o how many. Essas são as duas formas mais conhecidas do uso do how. Uma forma de você identificar o how much e o how many é que o how much seria algo como se fosse quanto e o how many como se fosse quantos. A primeira coisa, você conseguir botar isso na sua cabeça, já vai ajudar bastante. E quando a gente usa isso aqui, por exemplo, lá o how much. Se eu falo, how much is this book? Né? Quanto custa esse livro? Né? How much? Aí, claro, que se você, por exemplo, está viajando, está num lugar que quer falar nos Estados Unidos ou está na Inglaterra, basta você apontar para o objeto e falar how much. How much, que ele já vai entender que você está perguntando quanto. A mesma coisa que você fala quanto? Claro, se você falar, né? How much is this book? Né? Ele vai ser uma pergunta mais completa. Quanto esse livro custa? Você fala só how much, também vão te entender. Ou how much does it cost? Né? Então, o que significa isso? Que são coisas incontáveis. Por que são incontáveis? Porque você tem que dar uma quantidade diferenciada na hora de falar dele. Por exemplo, how much do you drink? Né? Quanto você bebe? Você vai falar, eu bebo 3. Tá, bebo 3, aí 3. Não, você vai falar 3 o quê? Você vai ter que especificar. Então, o how much ele tem essa coisa incontável. Não adianta você dar um valor. Você tem que dar aquilo, a quantidade, o produto que está sendo contado. 3 litros de leite, 3 latas de cerveja. Entendeu? Você vai ter que usar uma coisa incontável no final, né? 1 litro de leite. Tudo isso você usa how much. Quando você, ao contrário do how many, aí sim, how many é quantos? How many, ele é uma pergunta direta, a quantidade de alguma coisa. Né? How many dogs do you have, por exemplo? Quantos cachorros você tem? Tá vendo? Tá direto. I have 3 dogs, I have 1 dog. Tá vendo? A resposta é direta. Tá? Não é, então, por isso, e você pode usar também how many. Na parte informal, também você pode usar how many. Então, how many para coisas contáveis. É os chamados countables. How much uncountable e o how many o countable. Né? Então, how much quanto, how many quantos. Grava isso primeiro, que você com o tempo vai se acostumando com o uso delas. Outro tipo de how, bem comum, muito comum, é o how about. O how about, não se pronuncia esse T, tá? Não é how about. Fala how about. Fala how about studying English. Né? Você está mandando uma pergunta, que tal estudar inglês? How about studying English? Aí eu falar, how about writing a letter? Que tal escrever uma carta? How about talk to her first? Que tal conversar com ela primeiro? Você reparou que depois do how about, o verbo vem com ing? É assim mesmo. Tá? E olha como ficou a tradução. Que tal, how about, que tal? How about, que tal? Você está dando uma sugestão. E o verbo vem com ing em seguida. Né? Então, é bem simples. Não, o que a gente tem,
há muito hábito de traduzir o verbo QNG sempre como se fosse gerúndio. Studying, estudando, walking, andando. Não, nem sempre assim. Ele é assim quando tem um verbo to be antes. Um is, um are, um was, um were. Aí sim. Aí você vai traduzir como um gerúndio, estudando, escrevendo, conversando. Quando, em outros casos, não. Ele vai se usar como o verbo ou no infinitivo, que no caso é estudar, escrever, conversar, ou até como substantivo já em outros casos, né? Então, ó, how about keep going? Que tal continuar? Vamos lá. Outro uso de how. O how ele tem a mesma função que o what em algumas coisas. No caso, quando você quer dar uma interjeição, quando você quer, ó, how awful, né? How awful, que horrível, que terrível, né? How bad, né? How bad, que péssimo. Tipo, alguém, por exemplo, solta uma piada muito sem graça, você bota a mão na cabeça e fala, how bad, né? Ou então uma notícia muito ruim, how bad, né? Tem o contrário, tem o how beautiful, algo, que beleza, que belo, né? How beautiful, how beautiful, bem fácil, né? Um britânico fala how beautiful, tá? Um americano, how beautiful, esse som de T com som de R, né? E o how wonderful, né? Que maravilhoso, que maravilha, né? How wonder, que maravilha, how wonderful. Quando é wonderful, já tem muito daquilo, né? Essa partícula full, esse sufixozinho aí, o full, é quando você está repleto daquela coisa. Então, beauty é belo, beautiful, né? Beleza, muito belo, né? E o wonder é maravilha, wonderful, maravilhoso. Então, how wonderful, que maravilhoso. É muito semelhante ao what a wonderful, what a awful, what a bad, what a beautiful, what a wonderful. Só que o how é mais fácil, ele é mais simples de usar. Como vocês podem ver aqui no gifzinho, eu coloquei um howful, né? Essa aqui a gente aprende lá na quinta série, lá no quinto ano, sexto ano. Você começa a estudar inglês, só aprende isso aqui. Mas tem muita gente que esquece. Que é o how old are you? How old are you, né? Quantos anos você tem? Se sempre traduzir ao pé da letra, ela, quão velho você é? Não, né? Não é assim. Tradução para o português é o quantos anos você tem, né? E tem a forma passada, que seria how old was you, né? Pode ser how old ou how old were you, vai depender muito da forma como você se dirigir para a pessoa, né? Vamos para o próximo. É pouquinho, o how é muito pouco, porque ele não tem fim, na verdade. Você pode colocar qualquer adjetivo ali, substantivo depois, que ele vai rolar. Muito bem. Olha isso aqui, ó. Olha, presta atenção nesse aqui. How often do you listen to music? Often. Reparou a pronúncia? O-F-T, que não é often, professor, não é. Esse é um T mudo. Em inglês tem várias palavras mudas, como as palavras que tem K e N, por exemplo, know, né? Saber, know, K-N-O-W. Você não pronuncia o K. Mesma coisa com F-T, você não pronuncia o T. Tem F-T, vai direto. How often? How often do you listen to music, né? Com que frequência? Toda vez que você quiser perguntar a frequência, você vai dizer assim, ó, e manda direto. How often do you study English? Com que frequência você estuda em inglês? How often? Com que frequência? Né? Aí vai lá, 3 times a week. 3 vezes por semana. Entendeu? Vai depender muito. Aí a resposta você vai. Né? Primeiro vamos nas perguntas, nós estamos falando de coisas ligadas a perguntas. Né? Olha esse aqui também. How long is the movie? How long? Perto da letra,
como, por isso que o how ele tem várias traduções, ele pode ser quão, quanto, como, aqui seria qual, não, olha aqui ele tem a tradução de qual, e o long é no sentido de duração, não é de altura, é de duração. Então, tipo, qual o tamanho do filme? How long is the movie? Né? Qual o tamanho do filme? How long? How long é assim. A gente vai ver o outro quando for na vertical. Na horizontal, how long? Né? Agora sim, na vertical, how tall? How tall? Qual a sua altura, né? Quão alto você é? Não confunda com how high. How high é uma outra coisa, é uma expressão, é um alto no sentido de você estar em êxtase, você está, a pessoa que está chapada, está high. Então, how high were you, né? Quanto chapado, quando você estava, né? É uma coisa bem diferente, quanto dopado. Altura física, how tall were you? Qual a sua altura? Tá? How tall is that building? Qual a altura daquele prédio? Né? E eu caminhando, é muito simples, então já está, inclusive já está terminando. Vou terminar com esse aqui, que é o how far. Como é que repara que o far, essa pronúncia não se preocupe muito, que já há quem fale far, que fala far, quase um O, far, tá? Mas não se preocupe, how far, vão te entender do mesmo jeito. Só que o how far tem duas traduções bem diferentes, duas formas de usar bem diferentes. Que é a primeira que eu coloquei aqui, os dois exemplos que eu coloquei aqui. O how far is your house from here? How far is your house from here? Qual é a distância da sua casa daqui? How far your house from here? Qual a distância da sua casa? Você responde 10 kilometers, 10 miles, né? Que nos Estados Unidos e Reino Unido só usa muita milha, né? Miles, né? Que uma milha é 1.609 metros. Seria a distância. Então, se tiver a palavra milha, multiplica por 1,609, você vai ter o valor em quilômetros, né? Mas aí já não é inglês, gente. Aí não é comigo, né? E um outro uso de how far é o até que ponto. Olha só que legal. How far can we trust him? How far can we trust him? Até que ponto podemos confiar nele? Né? Se eu quisesse botar how far can we trust you? Até que ponto podemos confiar em você? Tá vendo? Você vai mudar só o finalzinho aqui, você pode dar até que ponto, né? Ou seja, até que ponto, até que distância, né? Você está automaticamente, você está botando um limite para a pessoa. Então, o how far tem sempre a questão do limite. Ele está expondo uma resposta que tenha um limite, seja ela de tempo. No caso do até que ponto, né, você vai explicar uma situação que é o limite, ou how far no sentido de distância física, que é a distância em relação a algum ponto que você esteja, ou de um ponto a outro, aí vai depender da frase que você vai usar. Bem, how seria infinito, toda a matéria em inglês é infinita. Cada um desses aqui eu posso fazer um próprio vídeo sobre ele. Então, basicamente é isso. Tudo ok? Everything is okay. Então, so it's over. Olha que legal a imagenzinha que eu botei aqui. It's over. Né? Estão liberados. See you later, alligator. Bye.